Continuamos com a nossa aula sobre os artistas do pós-impressionismo. Já falamos de Gauguin, artista mitológico que foge da civilização e morre nas Ilhas Marquesas, próximo ao Tahiti, com sua aventura em busca de liberdade, natureza, sensualidade, religião. Falamos de Van Gogh, buscador infeliz, de amor, de afeto, muito malogrado em sua vida, porém com um sucesso indiscutível em termos de inovação, realização artística, cultural. E escolhi aqui essa representação dos comedores de batata no início de sua obra, ainda morando com camponeses, mineiros e pessoas muito pobres. E estamos indo então, em sequência, falar de Toulouse-Lautrec, figuraça completamente extraordinária, e Cézanne, pessoalmente uma figura medíocre, solitário, contido, reprimido, grosseiro, mas um grande inovador que, de algum modo, se impõe sobre suas próprias limitações e realiza uma obra de enorme importância e de estrutura muito sólida em todos os sentidos estéticos, filosóficos e como se queira avaliar. Então, já falamos sobre esse slide na aula inicial, sobre o impressionismo, os arquivos continuam no AVA para vocês estudarem, e entramos então na figura de Toulouse-Lautrec. Eu coloco aqui algumas fotos. Ele era um nobre, se não me engano, um conde, família nobre. A sua doença é por causa de casamentos endogâmicos entre primos. Seus pais eram primos de primeiro grau. E ele então tem um acidente. Muito cedo se descobre que ele tem dificuldade de regeneração óssea. E a família é nobre, a única atividade dos nobres é lazer, anda a cavalo, esportes, quebra uma perna aos 13 anos, quebra aos 14 a outra e suas pernas não crescem. Então ele não é um anão, ele tem um corpo de adulto, mas as pernas são pequenas. Aqui com sua elegância. Toulouse, quando vai para Paris e começa a estudar arte, se envolver com o ambiente boêmio de Montmartre, vira um homem, como se diz, da pândega, um homem que vai morar nos cabarés, nesse universo de lazer da Belle Époque. Então aqui vemos ele fantasiado de palhaço, fantasiado de mulher, fantasiado de mandarim, de japonês, uma caricatura feita por ele mesmo. E é um homem muito educado e gentil e muito querido e alcança um sucesso comercial cedo. Então essas fotos, e há muitas fotos fantásticas dessa vida de Toulouse-Lautrec. Vamos a ele. Pintor e artista gráfico pós-impressionista, pintou a vida boêmia de Paris, faleceu aos 36 anos, durou pouco, bebia, morreu por causa das consequências da bebida. Deixou um legado importante, além do seu trabalho, pela popularização da arte. Revolucionou o design gráfico, como já destacamos no início da aula, há uma página sobre os cartazes no nosso capítulo, após a exposição sobre Toulouse-Lautrec. Nosso capítulo acho que é o 19 do livro. Isso, o 19. Seus pais eram primos, como já falei, geração de endogamia, vai morar com sua mãe aos 8 anos e se dedica aos 16 à arte com um amigo da família, Princetor, vamos ver nas imagens, que era um surdo-mudo, pintor. Interessante que essa deficiência de algum modo os aproxima. E o enorme amor de Toulouse pelos animais é direcionado por Princetor à pintura dos cavalos, dos cachorros. Vai estudar com Bonnat, que é um mestre rígido, passa a estudar no ateliê de Cormon, que é um professor jamais de vanguarda, onde vai conhecer artistas importantes como Van Gogh e Degas. Se muda então para Montmartre, onde trabalha entre artistas do mundo do espetáculo e começa então sua nova vida. Já mencionei os aspectos aqui mais importantes. É um dos pilares da arte moderna. Se ele não teríamos Picasso ou a pop art por conta de sua atividade como artista gráfico, vamos lá. Separei aqui, me dando ao luxo de ler algumas coisas para vocês, apesar da correria. Gostava muito de ler Arte Moderna, de Jules Lacan, e pensei aqui um textinho sobre Toulouse-Lautrec, em algumas páginas bonitas sobre esse artista. Ele vai dizer: é nesta definitiva renúncia à arte e contemplação, isso depois de uma longa análise, ele está falando que com Toulouse a arte deixa de ser no registro passivo, o registro das sensações. Então,
É nessa definitiva renúncia à arte-contemplação em favor da arte-comunicação que reside a extraordinária atualidade de Toulouse, que Picasso, no início de sua obra, foi o primeiro a perceber. Então ele está dizendo que Toulouse, até pelas suas escolhas gráficas, ele é mais desenhista do que pintor, ele queria muito se comunicar mais do que registrar a realidade. Não sei se vocês percebem a diferença. É um pouco a questão do ilustrador e do pintor. O ilustrador quer dar a sua opinião, quer falar, precisa se manifestar. O pintor pode apenas registrar suas sensações, é algo mais fixo, algo mais permanente, de certo modo. O artista gráfico, que é o caso do Toulouse-Lautrec, quer registrar o movimento e com isso participar do movimento e com isso se colocar no movimento. Questões abstratas, mas leitura de imagem inclui esse tipo de questões. Aqui está ele então no começo, estamos em ordem cronológica, pintando então ainda esse universo dos nobres de equitação, lazer. Esse eu sou o professor, retratado por ele. É interessante que ele mostra o professor dançando, que é a atividade que ele vai registrar quando estiver em Montmartre, muito registrando esse mundo do espetáculo. E aqui está Princeton, surdo-mudo, o texto está no Ava. Aí está então já a representação desses animais que ele amava. E então em Paris vai ter o seu treinamento acadêmico. Chama atenção para o ponto de vista, talvez porque ele era baixinho, então Toulouse-Lautrec tem pontos de vista muito diferenciados. Ele não tem essa visão frontal que nós estamos muito acostumados. E aqui vemos então o treinamento acadêmico que ele teve seu aprendizado técnico. Aqui está a sua mãe, a Condessa Adèle de Toulouse-Lautrec, at breakfast, tomando seu café da manhã. E já vemos a liberdade que os impressionistas abriram caminho e os pós-impressionistas então vão levar ainda mais adiante. No caso de Toulouse, assim como no caso de Van Gogh, assim como no caso de Gauguin, é uma busca humana por relacionamento. Se fala sempre nos livros, inclusive no nosso livro didático, dessa busca de Toulouse por captar em sua obra a sociedade e o ser humano para além da aparência de felicidade. Se compraz em mostrar a atitude da pessoa. Então, Toulouse tem essa questão muito humana de não criticar e sim estar dentro das situações. No texto inicial está comentado que Toulouse estabelece uma relação afetiva com os personagens com os quais ele convive. Não é apenas um registro como em Degas, das mulheres nos cafés ou das lavadeiras. Toulouse está dentro da situação, a gente percebe essa relação afetiva dele com o seu universo humano. Um amigo importante, Émile Bernard, porque vai também conviver com Gauguin na Bretanha, então ele está nesse contexto. E essa figura é muito interessante, ele é chamado de Carmen Larouge, em francês. Chama atenção para o ponto de vista, são mulheres que ele encontra na rua. Havia um parque onde as prostitutas trabalhavam, né, digamos assim, e Toulouse há registro dele desenhando nesse parque essas mulheres, mas tem vários registros de Carmen Godin no seu ateliê, nesse parque Messier Forest, assim que chamava, e muito modernos na sua representação do feminino, até pela energia que coloca. Para mim esse é o mais chocante dele, mas há muitos outros com a mesma energia. Essa mulher nessa vitalidade, com essa iluminação, esse despenteado, isso é extremamente moderno e está feito em 1887. Então aí está, com todas essas características que já mencionei, ele dentro da situação, com seu traço rápido, mostrando a própria intensidade do gesto do personagem, do dia a dia da rua, da iluminação forte. Então todas essas características estão unidas, forma e conteúdo, no caso de Toulouse, como no caso do trabalho de qualquer gênio, estão intimamente conectadas. E, claro, nobres e ricos também, nesse mesmo contexto de boemia e arte, como no caso do apartamento de Grenier, que é esse milionário Monsieur Grenier, artista, pintor, no qual morava no mesmo prédio que Toulouse, com o qual convive. E conhece Van Gogh, como eu já mencionei quando falamos de Van Gogh, e apresenta para Van Gogh o absinto, que aqui está colocado na mesa, com o qual Van Gogh vai acabar de alucinar. Então aí está um registro feito por Toulouse-Lautrec de Van Gogh. E o mundo do circo
registrado com todas essas características que já mencionei. É um desenho feito com extrema agilidade e, de algum modo, refletindo a própria vitalidade e movimento da cena. O desenho, o gesto do desenho acompanha a vivacidade do mundo do circo, a vitalidade do personagem, certo? Tudo isso é muito rápido, muito gestual. E aqui estamos em plena Belle Époque, Moulin Rouge, o Moinho Vermelho. Como já disse, esses moinhos eram moinhos aos arredores de Paris. Le Moulin de la Galette, galeta, como se diz em espanhol, galleta, é biscoito, era o moinho onde se fazia um biscoito. O moinho, que foi pintado de vermelho, provavelmente para virar Le Moulin Rouge, um lugar de cabaré, de dança, de lazer, que já vimos representado de modo muito otimista por Renoir. Aquelas cenas ao ar livre, da burguesia. Aqui a coisa já vai entortando e vamos vendo aspectos não tão felizes, mais pessoais, mais humanos, mais dramáticos. Mas aqui está então esse universo do lazer, chama atenção para cada figura, que é um retrato. Toulouse é absolutamente conectado com os seres. Esse é um personagem que dançava, um profissional da dança se exibindo. Aqui a senhora chegando com toda a sua elegância. E chama atenção de novo, são meio desenho, meio pintura. E aí estão os cartazes. O desenho original e o cartaz onde ele já repete a palavra Moulin Rouge, Moulin Rouge, Moulin Rouge, mantendo o M, recursos gráficos. Se diz muito que Toulouse tratava seus produtos gráficos com o mesmo respeito, a mesma dedicação que qualquer obra de arte. Isso faz parte da valorização da nova linguagem. Aí estão mais cartazes de um homem de teatro, Aristide Bruin, seu cabaré, fez vários cartazes, teve muito sucesso, tinha lugar cativo nesses cabarés, nesses cafés, nessas salas de teatro. Era um homem de muito sucesso comercial, inclusive como artista. E nessas imagens, vou insistir na característica de registro humano das figuras, certo? Degas, quando pinta aquelas figuras nos cafés, ainda está preso a um olhar impressionista de tentar registrar a impressão visual e a composição. O trabalho de Toulouse-Lautrec é muito mais humano, no sentido de focar, mais do que a impressão visual que ele tem, o caráter e a situação humana. E, em prova disso, há uma série que ele faz chamada Elas, em francês Elles, das prostitutas em seu local de trabalho. E isso é talvez chocante hoje em dia, imagina em 1892. E vou mostrar apenas algumas imagens, porque muitas são chocantes, como essas mulheres se beijando, ou conversando, o cotidiano das mulheres nos prostíbulos da época, que eram lugares onde artistas, poetas, políticos, intelectuais, escritores conviviam. Era um contexto onde isso fazia parte, de algum modo, da realidade social, de maneira diferente do que hoje em dia poderíamos imaginar. Então, Toulouse está registrando esse cotidiano dessas mulheres, insisto, com grande humanidade. Como se diria, atire a primeira pedra, né? Quem nunca tiver pecado. Toulouse está dentro de uma situação de reconhecimento da humanidade dessas pobres mulheres. Assim como na representação de Louise Lagoulou, ele se diz sempre que ele está registrando um aspecto obscuro, triste da vida dos cabarés. Ela chega para trabalhar apoiada por sua irmã, provavelmente de ressaca, com uma expressão triste. Então, humanidade. E chama atenção para o realismo do retrato ao fundo. Aqui não tem nada de falso, tudo é registrado com muita conexão. E aí está então o detalhe desse retrato de Lagoulou, com a liberdade técnica impressionante desse artista. Em todas as representações ele tem esse traço solto, já pós-impressionista. Cartazes, divã japonês, uma representação desse contexto da prostituição, a mulher e o cliente avaliando. Esse cartaz é belíssimo porque a gente imagina a Jeanne Avril dançando com esse desenho dessa cobra na sua roupa e com seus movimentos, provavelmente tudo isso ganhava vida, é esse gesto que o gesto do desenhista está registrando. E aquele universo cosmopolita da Belle Époque, onde você tinha raças e povos do mundo inteiro convivendo, uma palhaça chinesa. E esse trabalho maravilhoso que eu vi está no Art Institute de Chicago. Aqui está o próprio Toulouse-Lautrec, baixinho, com um amigo,
e a liberdade da composição, e a liberdade das cores, e uma foto que eu mesmo fiz desse trabalho. Aqui vemos Toulouse, e novamente os retratos, sempre extremamente humanos na sua qualidade emotiva, e então, como dizia, foto que eu mesmo fiz, detalhe impressionante desse rosto azul. Isso está em capa de muitos livros sobre arte moderna, porque a sua liberdade expressiva é enorme e, de algum modo, já anuncia tanta coisa que vem depois, como o expressionismo, o surrealismo, a pop art. E, por conta da vida desregrada, vai ficando mal, doente, e tem que voltar para morar com a mãe que o recebe. A mãe de Toulouse é um grande apoio até sua morte. E então volta a representar esse cotidiano da nobreza, com seus passeios a cavalo. E esse trabalho, estamos chegando já no fim de uma pequena exposição sobre Toulouse, a meu ver já é um encontro com a morte. O cavaleiro na sua armadura. Essa figura negra, né, já nos sugere o fim que se aproxima. Esse é um dos seus últimos trabalhos, a vendedora na loja, chama atenção para a melancolia das cores. Eu que coloquei num círculo o trabalho retangular, mas tem toda uma reflexão sobre essa situação. Eu sempre digo, o personagem é o artista, né? Então, de algum modo, vemos uma reflexão, mesmo com a elegância da vendedora, há uma melancolia, uma tristeza traduzida no gesto, nas cores, na iluminação, na cena interior, nessa sombra. E esse trabalho, que é o último, então, sobre Toulouse-Lautrec, está no MASP, em São Paulo. Não é um dos melhores trabalhos de Toulouse, é meio humorístico até. É um almirante que era amigo da família, o almirante Viaud, não sei como se pronuncia em francês, que foi uma última tentativa da mãe de tirar Toulouse-Lautrec do contexto de boemia, onde ele bebia demais. Disse que quando ele foi proibido de beber, inventou uma bengala oca, que o lugar onde a gente segura ali na bengala era uma rosca, onde ele continuava colocando bebida e usando como uma garrafa e um pequeno copinho. Então foi impossível fazer ele parar. Então, como dizia, a família coloca ele dentro de um iate desse almirante, de um navio desse almirante, para tentar tirar ele do contexto, mas não dá certo. Tem fotos bem tristes de Toulouse, nessa última fase de vida, inclusive no iate do amigo da família, o almirante Viaud. Aí está ele representado como um velho marinheiro, e aí está então o túmulo do nobre Toulouse-Lautrec. Vamos para Cézanne. Já anunciei que Cézanne é o artista mais abstrato, mais reprimido, que tem a vida menos interessante, não é aventureiro, não é da boemia, é um homem reprimido. Mas vemos nessa trajetória de Cézanne uma luta feroz para dominar suas dificuldades. E essa luta, a meu ver, o que faz ele se transformar num dos pilares da arte moderna, certo? Então vamos ver vários autorretratos. Aqui coloco um dos primeiros autorretratos, onde já se vê toda essa espécie de ferocidade, essa intensidade, essa infelicidade do artista. E aqui já um retrato da maturidade. Ele morre em 1906, esse é um retrato de 1880, mas já vemos todo um caminho aqui de composição da figura, certo? Não somente no sentido artístico, estético, mas também emocional, ético, moral. Vamos a Cézanne. Frase dele: é preciso pensar. O olho não é suficiente, é preciso pensar também. É uma frase que sintetiza, porque, como já dissemos no caso de Toulouse, não é apenas registrar o que a impressão nos causa, mas no caso de Cézanne é estruturar essa imagem, é pensar a imagem, é transformar o quadro numa reflexão, onde os elementos se organizam não de modo apenas sensorial, mas também intelectual. Todo um processo de análise de imagem. Vamos a elas. Responsável por pavimentar o caminho para o surgimento do modernismo, seu trabalho constitui o elo mais significativo entre aspectos efêmeros do impressionismo e os movimentos mais formalistas, como o fauvismo, o cubismo, o expressionismo e até mesmo a abstração completa. Insatisfeito com o ditado impressionista que a pintura é principalmente um reflexo da percepção visual, Cézanne procurou fazer de sua prática um novo tipo de disciplina analítica. Em suas mãos, a tela assume o papel de uma superfície onde as sensações visuais são registradas, não somente registradas, mas elaboradas, certo? Vamos lá. Vários períodos, começa com o chamado período negro. Foi influenciado pelos impressionistas,
mas devido à sua dificuldade de relacionamento social, era rude, tímido, às vezes furioso, dada a depressão. Então resultaram nesse período chamado período negro. Há histórias, anedotas, ele, por exemplo, quando vai encontrar Manet, que é um senhor, um lorde elegante, diz para Manet: não posso apertar sua mão, não tomo banho há 7 dias. Era um homem do interior que vai morar em Paris e leva então todos esses conflitos e essa sensação de desvalorização que traz como um homem tosco. Esse trabalho é muito impressionante, um dos seus iniciais, e para mim é uma espécie de anúncio da sua genialidade. É como se o anjo da arte, com essa estrela aqui anunciando de longe a sua luminosidade, já de algum modo simboliza o seu trabalho, a sua missão, a sua tarefa de criar. E aí está ele, num autorretrato com essas características de ferocidade. Ele trabalha com espátula, não é com pincel. E ele chama esses trabalhos, em francês tem uma palavra couillard, que significa, é uma palavra tosca, que significa em português, dizendo simplesmente com culhões. Então ele está dizendo que é um trabalho másculo, um trabalho masculino, um trabalho viril, onde ele quer manifestar então essa intensidade emocional que ele pretende ter, certo? Aí está retratado, então, não só nas feições, mas também nessa técnica grosseira, com a tinta grossa da espátula. Retrato do seu tio, com essas mesmas características. Um pedaço de carne, aqui onde ele registra já com mais cores, e a textura da própria pintura ajuda a traduzir a textura da carne. E esse trabalho é muito importante, eu acho que é o que está em nosso livro, e em vários livros sobre Cézanne, como este livro História da Pintura, que eu gosto de mostrar, um trabalho considerado importante. Aqui já vem um outro trabalho que vamos comentar já. É o seu pai, que o sustenta enquanto ele vai viver em Paris, ao qual ele só diz que tem um filho e está casado poucos meses antes do pai morrer. Faz parte desse quadro que eu faço de Cézanne como um homem reprimido, não bem resolvido. Ele tem um filho com uma mulher com a qual ele se junta, uma mulher humilde com a qual ele se junta em Paris. Não conta para o pai por medo de perder a pensão, de agredir a família. Esse é Cézanne e esse é o seu pai, então. Tem várias questões, porque Cézanne foi colega de escola de Émile Zola, um grande escritor. Eles têm um relacionamento também conturbado, e o pai está lendo um jornal onde seu amigo Zola escreve em Paris. Zola diz para ele: vem para Paris, venha ser artista. Então aqui temos toda essa questão da autoridade, da seriedade do pai, certo? Nessa cena tão doméstica. Atraído então pelo trabalho ao ar livre dos impressionistas, vai tentar registrar essas impressões causadas pela paisagem, pela atmosfera, mas já vemos que vai além, assim como vimos em Gauguin, buscando uma expressão própria dentro da paisagem. E esse é o quadro que está no outro livro, que faz parte então dessas pinturas negras e que nos revelam os profundos conflitos afetivos de Cézanne. Os quadros se chamam O Rapto, e vamos ver O Assassinato. Eu digo para os meus alunos, quando estávamos em sala de aula, que se não fosse Cézanne, isso nunca seria mostrado. Além de ser tosco, feio, desagradável, se não tivesse no contexto da obra de um grande artista, não mereceria uma análise. Mas estamos falando, então, das enormes dificuldades de Paul Cézanne, afetivas. Ele não deixava, por exemplo, ninguém encostar nele. É um homem com sérios problemas, e estão refletidos, então, nesses trabalhos onde ele vai representar assassinatos, raptos, estupros. E, por exemplo, também quando ele faz uma espécie de paródia do Café da Manhã sobre a Relva, o Piquenique sobre a Relva de Manet, grande Manet, e de algum modo faz um autorretrato, como se ele estivesse dentro dessa cena, mas é tudo tão infantil. Chama atenção para esse cachorro, para esse casal que se afasta. É tosco, é primitivo, é infantil. É Cézanne na sua luta por se tornar um grande criador. Período impressionista, então. Após o período da guerra, ele já e sua esposa deixam Paris e vão morar perto de Marseille, na costa. Retornam em Paris só no final da guerra. Cézanne descreve a si mesmo como aluno de Pissarro. Já falei sobre Pissarro nos Impressionistas, que é um artista importantíssimo porque auxilia os outros. Ele ajuda Gauguin quando quer começar a sua carreira artística, acolhe Cézanne apesar de suas dificuldades, leva Cézanne para pintar ao ar livre.
Então, Cézanne mesmo dizia que era um aluno de Pissarro, todos nós surgimos de Pissarro. Sob a influência dele, começa a abandonar as cores obscuras e as telas se tornam mais luminosas. Então, fica entre Paris e Provença nessa fase difícil. O pai descobre o caso do filho, ameaça cortar seu suporte financeiro, mas então essa relação conflitiva de Cézanne com o pai. E aqui está então Cézanne já se transformando nesse criador importante em busca de sua própria linguagem. Já vemos aqui na simplificação dos planos, na estrutura, como ele coloca os objetos no quadro, como ele estabelece áreas de cor dentro dos planos, essa busca por transformar o quadro numa reflexão. Não é mais uma representação, é sim uma reflexão sobre a imagem. Novamente, mulher estrangulada, percebem? Ou essa representação das tentações de Santo Antônio, Santo Antão, com esse erotismo infantil, meio bizarro, Cézanne. Mas, na paisagem, nas naturezas mortas, esse homem vai se estruturando, vai de algum modo encontrando uma disciplina, que é também uma disciplina afetiva. Então, daqui virá o cubismo e a abstração, nessa busca por estabelecer uma realidade paralela, chamemos assim, à realidade da representação. Um novo autorretrato, já vemos um homem mais estruturado, mas ainda muito desconfiado, nos olhando meio de lado, mas já não tem a ferocidade com a qual começamos. E o tema das banhistas, que vimos em Renoir, maravilhosamente sensual, é um tema que vai perseguir também a obra de Cézanne, onde ele de algum modo vai buscar essa harmonia entre o homem e a natureza. Cézanne não conseguia desenhar uma modelo vivo nua. Para ele era um conflito insanável, ele não dava conta. Então sua anatomia sempre será também um pouco infantil, mas ele está buscando aqui essa representação, de algum modo, da unidade entre humano e natureza, certo? Faz parte do contexto estético também. Aqui vemos essas características que já mencionei de extrema simplificação da anatomia, mas até para mim é estranho entender como é valorizado, vamos ver alguns quadros de Cézanne, essa simplificação da anatomia, é a questão da estrutura, que se reflete nessa paisagem. Eu sempre me detinha um pouco nesse quadro nas aulas presenciais, para mostrar como o cubismo vem dessa definição de estrutura e de planos, certo? Através da pincelada. Então a Cézanne abrindo caminho da representação pictórica e abrindo caminho para a sua própria estrutura psicológica através desse trabalho de leitura do real. E aqui já estamos então com trabalhos que eu tenho maior admiração porque realmente revelam uma harmonia de composição e não é à toa que é um retrato de um amigo. Se vocês veem, é o primeiro que a gente observa na aula e de algum modo já nos revela essa capacidade de Gauguin, de Cézanne, desculpem, de se relacionar com alguém. Então há uma estrutura, há uma realidade, há um afeto, de certo modo. Sempre digo para vocês que a arte é sensação, sentimento, senso. E busca de sentido. E sentido é sentir, sentir é emoção, emoção é afeto, afeto é conexão. E aqui está então Cézanne conectado. E já com extrema qualidade plástica nessa composição de cinzas e calidez. Outro retrato desse amigo, onde essas mesmas características de abstração estão presentes. Período maduro, então, sua família se estabelece na Provença, região de onde ele provém, gera uma independência com relação aos impressionistas, é o seu solo nativo. Cézanne se casa finalmente quando o pai morre. Essa questão que eu estava dizendo, ele somente abre a relação para o pai pouco antes do pai morrer, né? Então é toda uma situação de precariedade emotiva. Mas aqui está ele então na maturidade, volta para a casa natal e se estabelece na Provença. Aqui está então o retrato de sua esposa. Como eu já disse, Cézanne é um artista difícil, não é uma aula fácil, porque parece muito óbvia a sua pintura, de certo modo, talvez um pouco simples, mas um olhar que trabalha essa leitura consegue talvez acessar a extrema sofisticação desse tratamento pictórico por meio da pincelada e da cor, certo?
Se a gente lembra de Ingres, com sua banhista e a pureza da linha, e até mesmo do impulso dos românticos, com aqueles gestos e toda a emoção, aqui já estamos falando de um trabalho extremamente refinado e intelectual, que vai definir a figura e a composição através de pequenas pinceladas, que é, como disse no começo, citando Cézanne, é pensamento, é reflexão. E vai se dedicar então à paisagem da Provence, cada vez com mais características construtivistas, abstratas. Não vai parar de representar, por exemplo, a batalha do amor, ainda é um conflito. Vemos essas figuras que talvez estivessem se amando, mas estão mais lutando do que se amando. É o conflito de Cézanne. E um tema que está na capa de muitos livros de história da arte é o famoso Monte Santa Vitória, próximo a onde ele vai finalmente morar, numa montanha, isolado. Ele tem diabetes, tem doença, como já disse, brigou com seu amigo de juventude, Émile Zola. A família, mulher e filho não moram mais com ele. É um homem que vai se isolando. E essa pintura já reflete, então, esses elementos que se transformarão em cubismo, em arte abstrata. E, para mim, tem também um sentido simbólico, Santa Vitória. Esse é o quadro que eu quase mencionei alguns minutos atrás, que está no Museu de Arte Moderna, no MoMA, de Nova York. E a gente olha isso e se pergunta, de fato, por que isso está no MoMA? Eu tenho dificuldade de entender. Mas no contexto da obra de Cézanne, faz sentido, porque é um trabalho de abstração formal mais importante do que a questão da anatomia. Acho que é por aí que se explica. Aqui há um elemento que não temos como comentar melhor, porque nós estamos em sala de aula, mas Cézanne faz uma coisa que é, quando observa um objeto, fecha um olho ou fecha o outro. E com isso a visão se torna múltipla, porque nós com o olho vemos algo um pouco diferente do que com o outro. O cérebro é que junta e dá a tridimensionalidade. Então nessa imagem a gente percebe que Cézanne está fazendo isso, esse prato está alongado. É como se ele estivesse olhando com um olho um lado e com o outro. A questão já é o espaço, certo? É a isso que os cubistas vão se dedicar. E isso, meus jovens, gera questões filosóficas, há textos filosóficos. Tem um texto importante que eu estudei quando fiz minha licenciatura na UNB, de um filósofo francês chamado A Dúvida de Cézanne, que relaciona todos esses aspectos relacionados à percepção do espaço e à fenomenologia. A arte é algo um pouco complicado, não é apenas a beleza estética, decorativa. Então estamos falando da construção de uma consciência moderna que relativiza o próprio conhecimento, certo? Um pouco por aí, a dúvida de Cézanne. E então o período final, estamos terminando, já estamos passando do tempo. Seu período idílico, onde ele morava com a esposa, foi temporário, cercado de eventos problemáticos, mas já é um cara reconhecido, objeto de respeito na nova geração de pintores. Acaba comprando uma cabana na montanha, onde vai fazer pinturas que inspiram o início do cubismo. Suas relações pessoais continuavam tempestuosas, muda-se para lá e vai então morrer solitário. E esse então é o seu período final, onde já vemos uma liberdade, uma qualidade muito elaboradas, muito enriquecidas por uma vida de pintura. Aí está o homem então, percebem? O equilíbrio, de algum modo a firmeza, a realização pessoal e a segurança nos seus meios. A paleta é um símbolo de sua própria pintura. A paleta pintada é a pintura, que tem uma síntese. Sua esposa, numa bela moldura, novamente a estrutura é o que predomina mais do que o retrato. Novamente a esposa já chamou atenção para a extrema liberdade e a relação afetiva. E aqui ele faz uma série de jogadores de baralho que para mim também refletem essa inserção dele no mundo humano de algum modo. E é claro que se fala de análise psicológica aqui também dos personagens, mas como sempre é a estrutura que interessa a Cézanne na descrição da cena, certo? Dividida aqui nessa luz, nessa pincelada de luz. E se fala muito sobre a atitude dos personagens. Cézanne no mundo, estruturado, no real. Seus últimos quadros, então, cada vez mais abstratos, refletindo mais a reflexão sobre a imagem do que a própria imagem, certo? Todo um trabalho de análise da composição e da riqueza das cores. O famosíssimo Monte Santa Vitória.
tem umas quebradas, umas pedreiras famosas, onde até hoje em dia são parques que as pessoas visitam, onde ele vai elaborar então esses planos inspirados na pedra e na paisagem, absolutamente abstratos. Então é disso que falamos desde o início. Cézanne é o artista que abre caminho para a abstração, e com essa capacidade que tem de análise da estrutura da imagem, se estrutura e estrutura a linguagem da pintura que se desenvolverá na modernidade. Aí está o tema das banhistas, que ele também elabora até o fim da vida, cada vez de modo mais abstrato, e finalizo com esta imagem extremamente potente, me parece, por sua amplidão, por sua liberdade, por seus contrastes e vitalidade de cores. Essa aula sobre o pós-impressionismo. Nós estamos no pós-modernismo, que já vem depois. Aqui estamos ainda inaugurando, abrindo caminhos para o modernismo.